Como entender o Apocalipse? Quem sabe essa pergunta te chamou a atenção, e de fato chama a atenção de muita gente. Porque para muitos o livro de Apocalipse é um livro complexo, o livro de Apocalipse é obscuro, é de difícil compreensão. E aí quando ouve-se essa pergunta, logicamente todos nós queremos compreender. Como que eu posso entender o livro de Apocalipse? Quem disse que o livro de Apocalipse é um livro que anuncia coisas ruins? Com certeza quem divulga que o Apocalipse é um livro de más notícias são pessoas que não reconhecem a boa nova do Evangelho. O Apocalipse faz parte desta boa nova. O Apocalipse faz parte desta boa notícia para aqueles que serão salvos. Mas, para quem não será salvo, realmente, este livro acaba sendo uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia de que todos podem ser salvos e felizes em Jesus Cristo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez nós estamos bastante empolgados porque vamos compartilhar com você verdades milenares. E nesta oportunidade nós queremos trazer um comentário sobre um livro da Bíblia que é muito discutido, que é muito questionado, que é referente ao livro de Apocalipse. Para muitos é um livro complexo, para muitos é um livro difícil e alguns até evitam de lê-lo. E nesta oportunidade nós vamos discorrer um pouco sobre este livro. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe estes vídeos com o maior número de pessoas para que mais pessoas, assim como você, sejam alcançadas por estas verdades milenares. E também é importante lembrá-lo, não esquecer de deixar o like. O like para nós é muito importante. Às vezes você assiste o vídeo do início ao fim, gosta muito, faz comentários, mas acaba esquecendo de deixar o like. Então, aproveitando esse momento em que estamos falando, vai até ali no canto da sua tela e já deixa ali o seu like, deixa ali o seu joinha. No nosso comentário de hoje, no vídeo de hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre como entender o livro de Apocalipse, como compreender este livro. Então eu convido você neste momento, após se inscrever, após deixar o seu joinha, após compartilhar, vamos lá para o vídeo e vamos compreender então a revelação que temos para nós nesta oportunidade. Para a base do nosso vídeo de hoje, vamos ler um texto que nós encontramos no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 3. Observe as palavras que estão escritas. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como entender o livro de Apocalipse? Como entender o Apocalipse? Nós vamos mencionar neste vídeo, nós seremos bem sucintos, nós seremos objetivos neste vídeo, não adianta nós usar muitas palavras técnicas, usar palavras de difícil interpretação, que aí a coisa vai acabar continuando difícil. Então nós vamos ser bem objetivo, bem claro, para que você que está nos assistindo neste momento possa compreender melhor. Muito bem, nós vamos mencionar nesta oportunidade 4 métodos de interpretação do livro de Apocalipse. Tomando como base o texto proferido lá no sermão profético de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Muito bem, esses métodos são os seguintes. Primeiro, método preterista. Segundo, método contínuo. Terceiro, método futurista. E quarto, é o método simbólico. Então vamos lá ao nosso primeiro método. Você que tem o hábito de anotar, pega o seu bloco de anotações, pega a sua caneta
e vamos lá entender os métodos para poder interpretar, então, este livro que para muitos é difícil. Primeiro método, método preterista. Observe o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus ele deixa claro que parte da profecia se cumpriria naquele tempo. Como, por exemplo, se nós observarmos a destruição de Jerusalém, fato que aconteceu realmente naquela geração, exatamente no ano 70, quando o imperador Tito invade a cidade de Jerusalém e acaba por destruir o templo. A interpretação preterista, ela se dedica a um momento da história, considerando os primeiros destinatários da mensagem e o tempo em que a mensagem foi escrita. Este método é uma forma de olhar para trás, como se usasse um retrovisor para ler o Apocalipse, para ler as profecias. Esta metodologia, ela ajuda a entender a forma que o texto foi composto e o seu contexto. Contudo, este método, ele se limita ao passado. Observe só, um perigo do método preterista é não atualizar o sentido da mensagem, pensando que a mesma ficou somente no passado. O método preterista interpreta a partir do passado. Segundo método, método contínuo. Observe o que está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus, ele garante que todas as suas palavras se cumprirão detalhadamente. Vários fatos se cumpriram durante a história, como sinais da volta de Jesus, como o surgimento de falsos profetas, guerras, terremotos. Esta metodologia, ela se baseia na história para a interpretação das profecias e ajuda a entender sua mensagem através dos tempos. Em cada geração acontecem fatos que anunciam a volta de Jesus. Mas observe um detalhe. Este método também traz consigo um perigo. Um perigo do método contínuo é tentar aplicar tudo o que aconteceu apenas às profecias, sem levar em conta o caráter específico de cada uma. O método contínuo, ele interpreta a partir da história. Terceiro método, chamado método futurista. Observe o que está escrito em Marcos 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus aqui ele está dizendo que o dia e a hora não pertencem a nós, e por isso precisamos estar atento esperando a todo momento, esperando todo o tempo. Muitos fatos preditos por Jesus só se cumprirão quando voltar, como por exemplo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e o próprio juízo final. A metodologia futurista acredita que as profecias se cumprirão no fim de tudo plenamente e de forma definitiva. Ensina a olhar para o futuro e a entender o desenrolar dos fatos apocalípticos com uma expectativa. Mas este método também traz um perigo. Um perigo do método futurista é fazer especulações sobre o futuro, contagens de tempo para o cumprimento das profecias. O método futurista interpreta a partir do futuro. Quarto método, chamado método simbólico. Olha só o que está escrito em Marcos 13, versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Observe só o que registrou o evangelista Lucas no seu evangelho lá no capítulo 17, versículo 20. Preste atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. O método simbólico,
ele se baseia no fato de que muitas expressões proféticas são baseadas em simbolismos e ninguém sabe o dia e nem a hora. Esta metodologia é mais idealista e trabalha o significado moral e o significado prático das profecias, aplicando para a realidade atual. Os símbolos ajudam a ilustrar a mensagem profética de forma didática para quem está ouvindo. Mas este método também traz um perigo. Um perigo do método simbólico é pensar que as profecias são apenas simbólicas e não se cumprirão plenamente. Mas Jesus garantiu que tudo se cumprirá. Concluímos com as palavras de Jesus, registradas pelo evangelista Marcos, no mesmo capítulo 13, versículo 37. Observe só. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Jesus alertou para a necessidade de estar vigilante o tempo todo. Este é o principal objetivo das profecias, o despertamento para buscar ao Senhor e também para fazer a sua vontade. Jesus ele disse para o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, preste atenção: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Isso confirma que a profecia apocalíptica pode ser entendida olhando para o passado, olhando para a história, olhando para o futuro e também olhando para o significado moral e prático da mensagem. Cada uma destas metodologias que nós acabamos de mencionar, ela pode e elas devem ser usadas para a interpretação das Escrituras, mas com equilíbrio. Como tudo na vida deve ser feito com equilíbrio. Nada de exageros, mas com equilíbrio. O que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação, mas só tem um detalhe que nós devemos nos ater. Só poderemos entender o significado desta revelação através do Espírito Santo, que inspirou as suas palavras. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhá-lo com mais pessoas e também deixe o seu like. E Deus estará abençoando a sua vida.